Valeu. Valeu. Eu gostei da ideia do Jimmy, mas acho que eu não vou sentar não, porque me mexo tanto. Ô Jimmy, valeu, velho. Baita palestra, cara. Adorei. Falar primeiro do Carlini, já foi embora para São Paulo, nem ficou pra me prestigiar. Depois que ele tomou aquele gol lá, não quer mais saber de mim. Depois do Miguel, cadê o Miguel? Tá aí? Miguel, valeu, velho, muito legal. Só queria falar o seguinte do Miguel. Você falou de legados, terminou tua palestra falando isso. Essa frase aqui, ó, legado é mais importante que dinheiro. E eu comecei a acreditar nisso, cara. Eu escrevi essa frase o dia que uma mulher veio falar pra mim que ela tava grávida. E aí foi muito louco, era tipo umas 4 horas da manhã, assim. Ela veio, eu tava dormindo, né, óbvio, 4 horas da manhã a gente dorme. Aí, cara, ela veio com um negócio, um bebê chorando. Aí esse bebê começou a chorar. Aí eu falei, nossa, olhei pra ela. Eu falei, o que é isso? Aí ela fez assim, ó. E ela já tava chorando também, né? Aí eu entendi que ela tava grávida. Que eu tinha feito, viu? Foda também, imagina, ela chega chorando, tá grávida e eu... Nada. Mas não, é meu mesmo. Deu pra ver que é meu. Só que nesse dia, cara, eu escrevi lá, legado é mais importante que dinheiro. E é mesmo, a gente vai falar sobre isso. Chegando na palestra do Jimmy aqui, cadê o Jimmy? Ixi, saiu todo mundo aí, esse cara não deram moral não. Mas beleza. O Jimmy é o seguinte, cadê? Jimmy, tá lá. Ô Jimmy, ainda bem que você voltou, meu. Tava todo ferrado aqui, meio desprestigiado. Mas é o seguinte, quando você falou do WhatsApp, eu achei mó barato. Você falou, quem aqui pode ter 10 mil clientes que não vai aumentar o custo? Eu quase levantei a mão, mas daí eu ia ver que eu ia ficar sozinho. Mas a gente pode. A Hands-On TV, com mais 10 mil clientes, não mexe no custo. Na verdade, a gente... Só que aí depois você falou uma coisa, a gente tem que esquecer a palavra crescer, e nós estamos querendo chegar a 10 milhões de usuários. Aí eu falei, como é que chega a 10 milhões de usuários se não cresce a base? Aí é uma outra conversa, mas eu acho que se a gente conversar, você me ajuda a chegar na palavra ideal. Mas o bacana disso eu vou contar rapidamente o que aconteceu, até porque eu não quero ficar muito na minha história, mas eu fui para o Vale do Silício querendo fazer um negócio que tivesse alta escalabilidade. E hoje a gente conseguiu. Hoje, para a gente ter 1 milhão de usuários, nosso custo não mexe 20%. E nós estamos com 200 mil. Então a gente pode crescer 5 vezes a base e não vai mexer. Se a gente for para 10 milhões, talvez vai mexer 25%. Enfim, a minha história, rapidamente, é o seguinte. Eu fui jogador de futebol, vocês viram o gol de falta, o Carlinhos mostrou. Joguei e tive a oportunidade de jogar nos Estados Unidos, Alemanha, Portugal, e isso me trouxe uma visão de mundo muito bacana. Quando eu parei de jogar futebol, eu ouvi uma frase que mudou minha vida e eu espero que ajude a mudar a tua, que é o seguinte: me diga com quem andas, que eu te direi para onde vai. Essa frase mudou minha vida, porque naquele momento eu entendi que onde eu queria estar no futuro, eu precisava começar a trabalhar hoje, né? E aí eu falei, eu assisti um programa chamado Show Business, que o João Dória apresentava na Rede TV na época. Falei, vou ser apresentador de televisão. Fui fazer teatro, rapidinho, em 6 meses eu estava na televisão, isso começou em 2005, 2006 eu lancei uma revista, eu vou contar rápido, tá? Não foi tão fácil desse jeito, começou e tal. Mas é que senão eu não vou falar do que eu quero falar. 2006 nós lançamos uma revista, 2007 nós lançamos uma plataforma de eventos. Nós vendemos a plataforma de eventos para a maior empresa do mundo em 2010. Em 2010 eu comprei uma faculdade na cidade de Guarulhos e comprei uma empresa de mídia eletrônica. E aí eu já estava um pouquinho mais forte em termos de dinheiro, né? Em 2011 eu saí da TV Gazeta, que eu fiquei de 2008 a 2011, e fui para a Rede TV. E em 2012 eu falei, cara, o futuro da mídia não está aqui. Esses caras lá no Vale do Silício estão transformando tudo, eu preciso entender o que está acontecendo lá. E aí eu li um livro chamado Economia Criativa. O cara sempre foi um cara de muitas ideias e tudo mais. E eu falei, pô, como é que eu faço dinheiro com esse monte de ideia aqui, né? Vamos ver como é que é. Aí eu peguei e falei, eu vou lá para o Vale do Silício. Só que antes de ir, eu comecei a fazer cursos em Stanford. Se você for no site de Stanford, stanford.edu, você vai ver que tem vários webinars lá, e é tudo de graça. Você precisa falar inglês, mas é tudo de graça, é mal barato. E eu comecei a fazer esses cursos e falei, cara, vou fazer um documentário no Vale do Silício. Por quê, pessoal? Lembra da primeira frase? Me diga com quem andas, te direi para onde vai. Lá no Vale do Silício, os caras estão mudando o mundo. Os caras estão fazendo tudo que muda o mundo. Empresa de 50 bilhões de reais. Os caras estão mudando o mundo. Eu preciso estar lá, porque aqui no Brasil eu não vou entender o que os caras estão fazendo lá. Não adianta.
E aí eu fui para lá para fazer um documentário de 3 meses. Meu documentário vou falar com aceleradoras, vou falar com incubadoras, vou falar com investidores, tanto investidores anjos quanto venture capital, depois eu posso explicar um pouco desse contexto, e vou falar com as startups, com os empreendedores, que são o motor de tudo isso. Quando eu cheguei lá, eu entendi que além desses stakeholders que eu falei, né? Aceleradora, incubadora, empreendedor, investidor, tanto anjo quanto venture capital, eu entendi que tem o governo como indutor. Tem alguém de governo aqui? Não tem, podemos falar mal então. Não, brincadeira. Na verdade é o seguinte, o governo, o bacana é o seguinte lá, ele é indutor, ele não é realizador. Aqui a gente tenta sempre realizar enquanto governo. E aí quando a gente quer realizar, a gente quer tirar foto, e a gente não é bom disso. O governo é um órgão burocrático, não é uma empresa, não tem dono, né? Então, por si só ele é burocrático, ele precisa ser indutor e não realizador, ponto. Entendi isso. E aí percebi que tinha uma outra cadeia, que era uma cadeia de prestadores de serviços. Por exemplo, o meu advogado tem participação na minha empresa no Vale do Silício. Tá? Chega um advogado aqui e fala, então, eu vou montar minha empresa, então você faz toda a documentação, fica com uma participaçãozinha. Ele fala, você tá maluco, já começou errado isso daí, né? E eu comecei a entender o Vale do Silício, e daí eu falei, cara, eu quero morar nesse lugar. E aí eu vou começar a passar para vocês um pouco do aprendizado. Primeiro, Vale do Silício, Califórnia, onde nasceu o Google, Apple, LinkedIn, Twitter. Todo mundo familiar com isso? Todo mundo sabe o que é o Vale do Silício? São 3 milhões, 2 milhões e 900 mil pessoas vivendo lá, 1,5 milhão de pessoas empregadas, 104 mil dólares de salário médio anual. A gente falou em R$1.500 aqui, né? Vale do Silício, eu não estou falando dos Estados Unidos, não estou falando de Califórnia, estou falando de Vale do Silício, tá bom? Então você vê que tem muita renda ali, por quê? Porque tem muito valor agregado, tá certo? Tem muita renda porque tem muito valor agregado. E tem muito volume, tem muita escalabilidade. Quando a gente fala de modelo de negócio, quando eu saí do Brasil, eu cheguei lá, porque aqui no Brasil é o seguinte, quando a gente se dá bem como empreendedor, e eu tenho 33 anos, cheguei lá com 31. Quando eu cheguei lá, bem sucedido, enfim, não sou o WhatsApp, mas eu tinha já tinha feito uma vida financeira no Brasil, até me tornei sócio de uma rede de restaurantes chamada Salad Creations agora também. Então, tem uma vida financeira, tem ali algumas empresas, então, falei, bom, tô legal. Cheguei no Vale do Silício, eu vi um monte de nerd, falei, cara, legal, esses caras nerd aqui, eu vou deitar e rolar. Só que aí eu entendi uma coisa, pessoal, isso é muito importante, isso também transformou minha vida. Eu era um empreendedor de negócios e aprendi a ser um empreendedor de produto. Cara, isso mudou pra caceta. Mudou muito. E você que está me ouvindo agora pode ter certeza que pode mudar a sua. Porque se você pensar no negócio antes de pensar no produto, fica complicado. Porque o produto é a solução que você vai gerar para o mercado. O teu produto precisa resolver um problema existente. E se ele não resolve um problema existente, para que as pessoas precisam comprar de você? É por isso que aí, lembra lá na questão do networking que surgiu? Alguém veio aqui em cima e fez uma questão sobre isso. O networking, o Carlinhos falou, eu concordo, porque até foi porque assim eu ganhei dinheiro fazendo isso. Mas cada dia mais, eu acho que vai ser mais em relação ao produto. E o que é bonito nisso? Empresas muito pequenas podem concorrer com empresas enormes. Hoje a Hands On TV concorre com o Google. Nós estamos ganhando o jogo? No nosso negócio nós estamos ganhando o jogo. Por quê? Porque o YouTube é uma plataforma em vídeo. Para o mundo inteiro democratiza a produção de conteúdo. A Hands On é uma plataforma em vídeo que faz curadoria. Portanto, quando você entra lá, você não encontra conteúdo ruim. Você pode até não gostar tanto, mas não é tão ruim, vai. Não é ruim, porque é curado antes. E número 2, é só sobre empreendedorismo. O YouTube não quer concorrer comigo nesse nicho. Portanto, eu vou ser melhor que o YouTube nisso. Então, fica claro que começa a mudar aqui quando você deixa de ser um cara de business só, para ser um cara de produto. Você começa a entender. E isso é bacana porque vocês que já são empresários, vocês que querem ser, podem ser pequenos e concorrer com caras enormes. Assim como o Jimmy falou que 2 empresas do setor dele tem 200 mil empregos, ele tem 400. Por quê? Porque ele tem um nicho específico. Ele resolve um problema de um nicho específico. E aí o mais bacana nisso, que aí eu vou entrar em cultura. O mundo está cada vez mais flat. Tem um livro, anota aí, vale a pena, Economia Criativa é legal, e tem esse livro, chama The World is Flat. Esse livro
livro mostra que o mundo cada vez é uma coisa só. Eu entrevistei uma vez o presidente da Zendesk, você deve conhecer a Zendesk, porque é uma empresa de call center, só que não é call center, é pelo computador. Sabe quando você vai lá e fala com o Walmart, não tem uma menininha que responde no computador? Aquela menininha é um robô, entendeu? A Zendesk faz isso, ela é esse robô, né? Ele está hoje em 36 países, ele não faz adaptação, se tiver que fazer, ele não vai para o país. Ponto, é simples desse jeito. Hoje, como Hands-on TV, a gente não vai fazer adaptação, nós temos um público muito certo. Não importa onde esse cara está, nós estamos em 57 países. Por quê? Porque a gente sabe que o nosso público é isso aqui, não importa onde ele está. E essa é a grande diferença hoje, a gente pode construir empresas globais. E eu vou ousar aqui a dizer o seguinte, em alguns anos, não sei precisar se serão 20, eu espero que sim, mas acho que não, ou 50, ou 100, o Brasil vai ser um dos maiores emissores do mundo de empreendedor. Olha isso. O Brasil será um dos maiores emissores do mundo de empreendedores. Por quê? Eu estou vivendo no Vale do Silício, convivendo com aquela cultura empreendedora. Por que os caras são muito ferrados? Porque tem processo. E os caras olham sempre para a escalabilidade. Processa, escala, puf, processa, escala, puf, processa, escala, puf. Por que a gente não faz isso? Porque a gente odeia processo, né? Ou não, vocês adoram processo. Ah, beleza, falou. Só que, cara, é complicado. Se você não tem processo, você não consegue escalar. Tá certo? Isso é o número 1. Número 2, a cultura de micromanagement, de gerenciamento micro, deixa de existir a partir do momento que você tem uma base social melhor educada. Você não precisa ficar indo no detalhe com o cara no dia a dia, o que você fez hoje, o que você fez amanhã, o que você vai fazer depois. Esse micromanagement que vocês devem fazer na empresa de vocês todo dia. E aí teve alguém que falou aqui, eu acho que o Miguel, falou, cuidado, que às vezes você acha que você está sendo produtivo e você está só resolvendo o problema. E isso é muito comum. A gente tem que resolver os problemas, não pode deixar o problema nos direcionar. Né? Porque é muito comum a gente querer resolver o problema e aí a gente fica ali atolado nos problemas e deixa de produzir. Então esse é o número 2. E o que acontece na Europa? Os caras têm uma cultura que não pode errar. Não pode errar. Por quê? Porque tem tradição lá. Não foi assim que ele aprendeu, não foi assim que ele cresceu. E aqui no Brasil, por mais que a gente ache que aqui a cultura é que não pode errar, porque é mesmo também, mas é o seguinte, a gente erra pra cacete. Então quando erra aqui é meio que normal, a gente já está tão acostumado a errar. Isso é ruim? Não, isso é bom. Para o empreendedor isso é bom. Tá certo? E eu vou falar de fracasso. Quando eu cheguei lá eu ouvi, Rodrigo, o legal aqui é o seguinte, velho, você pode fracassar que não tem erro. Eu falei, falou. Mentira. E é verdade. Por quê? Porque o fracasso é para todo mundo uma experiência de aprendizado. E aí, pessoal, eu entendi uma coisa muito importante e que eu também quero deixar aqui como uma terceira mensagem para você. Se você começar a fazer o que você faz para você, você fica com menos medo de fracassar. O problema é que você fica com medo de fracassar não por você, você fica com medo de fracassar pela sociedade, pelo teu pai, pela tua mãe, pela tua família, pelos teus amigos. Quando você vai no bar tomar o chopp que você toma lá de terça-feira, fudeu, chega para os caras contar a história que deu errado, não dá. Chegar em casa e contar para a mulher que deu errado, vai procurar outro, não dá. Vamos esquecer isso. A gente está numa era muito bacana. Dá para ser pequenininho e escalar. Dá para ser pequeno, resolver um problema, testar e escalar. Estava falando aqui com o Cris sobre o lance do karatê dele. Em 3 minutos, a gente pensou num modelo de negócio que pode ser um modelo gigante daqui a 5 anos. E falei para ele, Cris, entenda uma coisa. Entre plantar e colher, tem regar e esperar. Então, por favor, também leve essa mensagem. Entre plantar e colher, tem regar e esperar. Tá certo? Então, eu acho que o brasileiro vai ser o maior emissor do mundo. Eu quero falar de cultura, porque cultura para mim é um negócio muito importante. O Ramon fez a questão... Cadê o Ramon? Levanta a mão, Ramon. Pensei que tinha ido embora já. Tá aqui. O Ramon fez uma pergunta. Como é que num país, R$1.500, tal, não sei o quê. Eu vou te dar um exemplo. Um dos nossos negócios, a gente tem 350 funcionários.
O nosso propósito, que o Miguel falou de propósito, eu ia falar até um pouco mais, vou falar menos, porque o Miguel já falou bastante. Mas o nosso propósito lá é transformar hábitos de vidas em histórias de vidas saudáveis. Então você transforma o hábito de vida do ser humano e desenvolve histórias de vidas saudáveis. Isso é besteira, pessoal? É besteira? O que vocês acham? Não é besteira, né? Quando a gente colocou isso pra gente, e a gente começou a viver isso, a gente levou isso pro time do escritório. Aí a gente percebeu o seguinte, precisamos levar isso lá na ponta, lá no varejo. E aí nós fomos para dentro da loja, e nós falamos para cada funcionário. São 29 restaurantes, abertos são 25 na verdade. Pessoal, seguinte, aqui nós não vamos vender salada, nós não vamos vender wrap, nós não vamos vender crepe, nós não vamos vender suco. Nós vamos vender transformação de hábito. Como é que é isso? Porque no começo não entende. Imagina o seguinte, a partir de hoje, até o final da semana, você vai comer um prato de salada todo dia aqui com a gente. E aí você vai para a tua casa, você vai fazer uma caminhada de 30 minutos todos os dias. E aí no final da semana nós vamos conversar. E cada gerente de loja ficou responsável por olhar para esse propósito. O que começou a acontecer? Nós aumentamos 30% do nosso same-store sale, que é a comparação de um ano com o outro no mesmo mês. Por quê, cara? Por quê, Ramon? Porque o propósito é maior que o produto, cara. O produto, na verdade, ele serve para atender o propósito, meu irmão. Isso serve pra cacete, velho. Porque tem cara que ouve isso e fala, isso aí é besteira, é bucha. O caramba, velho. Nós aumentamos 30%, isso daí quer dizer grana, velho. Só que além de grana, nós realmente transformamos um hábito de vida, velho. A galera realmente está indo andar. A menina que trabalha na sala está levando o pai para comer salada, velho. A menina está levando o pai para caminhar no bosque. Você já imaginou quando você, cliente, chegar na loja, o que ela vai te falar? Você acha que ela vai vender salada? Não vai vender salada não, cara. Isso vai transformar o Brasil e o mundo. Já está transformando o mundo. Porque isso eu comecei a entender cada vez mais lá no Vale do Silício, meu irmão. Tem que ser pelo propósito, velho. Tem que ser pelo propósito. Anota, por favor, essa frase. Propósito. Propósito é a nossa direção. Paixão é o nosso combustível. E ter orgulho dessas duas coisas é o que vai fazer a gente acordar todo dia. Você tem que ter o puto orgulho do teu propósito. Você tem que acordar e falar, velho, esse propósito é foda. E aí essa paixão que você tem pelo teu propósito vai ser o combustível para você acordar todo dia e ir lá e realizar esse propósito. Então, cultura, ela vem dos seus valores. Eu vou fazer aqui 3 minutinhos de uma coisa seguinte. Até o século XIX, eu falei disso em Cravinhos ou não? Porque aqui nós estamos na Grande Cravinhos, não é isso? Grande Cravinhos. Nós estamos na Grande Cravinhos. Até o século XIX, existia uma cultura que era a cultura do status, certo? Diferente do status que vocês conhecem hoje. O que era a cultura do status? Ela era mais poderosa, inclusive, do que o dinheiro. Por quê? Porque ela tinha história. A cultura do status era pautada em história. E o que valia? A história. Século XX, pós-Segunda Guerra, os Estados Unidos começam a comprar o status com dinheiro. E o que o status passa a ser? Passa a ter a correlação do dinheiro. E aí, no século XX, na década de 60, nasce o hippie, movimento, para a cultura cool. Que na verdade a evolução dessa cultura cool, o que é? São os clãs que nós estamos vendo hoje. E esses clãs são munidos do quê? De informação, através da internet, que é a plataforma. Eu acho que vai demorar pra caramba, velho. Dá pra fazer muita coisa na internet. Muita coisa na internet. Lá no Vale do Silício tem um monte de cara fazendo um monte de outras coisas fora da internet. Mas a hora que você vai ver, ele usa a internet, entendeu? Então, por exemplo, realidade aumentada. Cara, o cara vem usar a internet. Você pensar, energia, o cara vem usar a internet. Água, o cara vem usar a internet. Então, tudo ainda está na plataforma internet. Eu acho bem complicado a gente reverter isso para os próximos 20 anos. Então ainda tem muita coisa para ser feita. Enfim, esses dias a gente viu uma matéria lá de look and feel. O cara vai colocar um óculos, vai pensar que está nevando não sei aonde. Enfim, tem um monte de coisa maluca. Mas eu acho que nós não vamos entrar nesse assunto agora. Na cultura cool, ela
traz a cultura dos clãs. E o que é legal da cultura dos clãs? Traz oportunidade para nós empresários. Por quê, pessoal? Porque se você resolver o problema de um ser daquele clã, você consegue resolver o problema dos pares dele. Tá dando para entender esse negócio que eu estou falando? Tá muito maluco. Então assim, se você resolve o problema daquele cara, tem vários caras iguais a ele em Ribeirão, outros vários em São Paulo, outros vários no Brasil, outros vários no mundo. Certo? Então, hoje quando a gente vai atender, vale a pena prestar atenção nos clãs. Vale a pena prestar atenção nos diferentes grupos. E o que isso é legal também? Porque através da informação, através da plataforma da internet, as pessoas hoje detêm o quê? Informação. E quando você tem informação, o que acontece? Se a gente voltar aí alguns anos, existiam os produtores e os consumidores. O produtor produz, vai para a mídia de massa, comunica, o cara aqui embaixo tem que comprar. O que começou a acontecer? O produtor produz, comunica, o cara aqui embaixo fala, não, nem fudendo. Você não. Meu, tá muito poderoso. Como é que a senhora chama? A dona Magali tem o poder na mão. E ela não tinha. Hoje ela tem. Hoje ela toma a decisão de compra. A senhora está se tornando um pouco mais fiel às marcas que a senhora compra, dona Magali? Não está. A senhora tem alguma marca que a senhora gosta? Fala assim, eu gosto dessa marca aqui. Pode citar uma? Para tentar me ajudar aqui no exemplo que eu quero dar? Qual? Omo, pronto, Omo. Eu não sei se é Omo. Quer falar, dona Magali? Pode ser Omo. Por que a senhora compra Omo? O produto final é bom? O que eu quero dizer é o seguinte, eu não fui muito bem sucedido, por exemplo, no Magali. Mas é o seguinte, pessoal, cada vez mais o consumidor final vai tomar a decisão, porque ele tem informação. Se o produto não resolveu o problema dele, ele vai procurar outro produto. E aí, tem uma coisa de produto que eu quero também deixar para vocês pensarem. Teu produto, ele pode gerar valor e ser único, ou não ser único e gerar valor. Mas ele tem que gerar valor. Entende? Não. Ele não pode não gerar valor. E se ele for único e não gerar valor? Não adianta. Ninguém quer comprar um negócio que é único. Isso aqui é exclusivo, hein? Beleza, ninguém compra. Né? E aí, se ele não é único e também não gera valor, daí, pelo amor de Deus, né? Faz outra coisa. Mas isso é importante. Então, o produto ele tem que ser único ou gerar valor, ou não ser único e gerar valor. Né? Mas a tendência, e aí a tendência de não ser único e gerar valor, está aqui dentro do commodity, onde esse daqui vai ser preço, a diferença disso é preço, na maioria das suas vezes. E aqui em cima, onde ele é único, ele pode ser único não pelo segmento dele, mas por uma funcionalidade. E aí eu quero falar de uma coisa que é design. Quando a gente pensa em design, essa é a nossa cultura. Design, quem é o design? Design é aquele cara que desenha umas coisas e tal. Não é. Hoje o design está em tudo. O design está na concepção dessa sala. Por que esse palco está aqui? Alguém pensou isso? Não veio parar aqui à toa. Né? Como é que sobe a escada? Que é o chamado design de experiências. Que na internet isso está... Os caras de UX hoje, que é o User Experience, os caras estão ganhando uma puta grana. Eu tenho lá uns caras... Entendeu? Design, pessoal. Como é que você está pensando design no teu negócio? Como é que você está pensando a experiência do seu usuário? Não importa se você trabalha no varejo, não importa se você trabalha na indústria, porque o design da tua indústria pode trazer maior produtividade se o seu colaborador estiver melhor distribuído ali. Então, design é algo que a gente pensa pouco, fala pouco, mas que é muito importante. E aí também vale você aqui fazer uma reflexão sobre design. Bom, nós falamos de propósito, falei aqui do fracasso, falamos um pouquinho de cultura, e a cultura, ela é desenvolvida por seus valores. E se você CEO, se você dono, não viver aquilo e só falar daquilo, não vai dar certo.
O Miguel falou uma coisa de humano, e cara, pode acreditar, cada dia é mais aqui a relação. Cada dia é mais aqui. E a internet trouxe uma coisa que é o seguinte, tá acabando a privacidade, não tá? Sabe o que eu acho que está acontecendo? É bom pra caramba. O povo está ficando mais honesto. Está dando para mentir menos. Porque antigamente, na época da minha avó, ela falava que mentira tinha perna curta. Agora, na época do meu filho, mentira não tem mais perna. Não dá para mentir. Está acontecendo uma baita transparência. Então não adianta você chegar para o teu colaborador lá e falar, não, eu não gosto de beber em serviço, não, eu não tomo nada e tal. E depois posta uma foto no Facebook com cerveja. Se for assim, faz igual eu, fala para o colaborador, vamos tomar um chopp e vamos junto. Porque aí pelo menos é transparente. Não vou falar para o cara que eu não faço uma coisa que eu gosto de fazer. E isso está cada dia mais inserido dentro das empresas. Se você não entender isso, vai ficar muito complicado. A transparência está cada dia mais inserida dentro das empresas. Você precisa falar, você precisa fazer aquilo que você fala. Não dá mais para falar, fala o que eu faço, faço o que eu falo, não faço o que eu faço. Tá louco? Acabou isso aí, bicho. Acabou. Pode esquecer. Não tem mais isso. E aí a cultura que vai ser desenvolvida pelos seus valores, você precisa entender quais os valores que você acredita para aquela empresa, para aquele negócio. Hoje nós temos algumas empresas, eu faço parte de 5 empresas, cada uma tem ali a sua relação de valores, mas todos aqueles valores estão de acordo com os meus valores pessoais. Porém, cada uma tem os seus valores, porque cada uma tem, primeiro, o seu modelo de negócio, a sua dinâmica, o seu nível de colaborador, nível inclusive educacional. Então, por exemplo, eu quero começar aqui, na verdade só vou falar dela, da hands-on. O primeiro valor da hands-on é gerar impacto. E dentro de cada valor, a gente tem o seguinte, tem uma frase que fala sobre aquele valor. E para gerar impacto, a gente diz o seguinte na hands-on, nós precisamos ser consistente e focar no resultado e não no processo. Olha só, hein? Eu falei de processo agora há pouco. Para hands-on, ser consistente, focar em resultado e não no processo. Por que isso? Porque porque o nosso time é um time que não precisa de micromanagement. É um time de gente inteligente pra caramba. Todos, inclusive, mais inteligentes do que eu. E aí, quando você tem esse tipo de time, você consegue falar de focar no resultado e não no processo. Mas o número 1 que guia o nosso dia a dia, que guia a nossa cultura, é a geração de impacto. Tudo que a gente for fazer, a gente tem que gerar impacto. E aí, aproveitando que eu falei de time, isso não está dentro dos valores, mas eu falei de time, eu vou falar disso. Cuidado com quem está contratando no teu time. Porque é o seguinte, às vezes você fala, eu não me preocupo muito com isso. É a coisa mais importante da tua empresa. Quem contrata gente B, vai ter gente C no time. Por quê? Depois que você contratou um B, esse B não vai aceitar contratar ninguém melhor ou igual a ele. Ele quer contratar o pior. Se ele contratar um cara melhor, ele vai perder o emprego. A responsabilidade de contratar alguém melhor é sua. Você precisa contratar alguém melhor que você. Porque aí um cara A vai querer outro cara A para trabalhar com ele, senão dá trabalho para ele. Isso é super importante, pessoal. Geração de impacto. Número 2, inovação e criatividade. Isso também é valor. Inovação e criatividade. E aí o cara fala, não, eu tenho uma empresa inovadora. Tem. E aí, o que teu gerente de produto criou? Não, ele não cria nada, eu que criei. Então sua empresa não é inovadora. E aí quando você vai falar de ter uma empresa inovadora, de ter uma empresa criativa, primeira coisa que você, CEO, você, dono da empresa, precisa estar disposto é deixar os caras errarem. Porque se você não estiver disposto a deixar os caras errarem, eles não vão aprender e eles não vão ousar, então eles vão ser corajosos. Você vai encorajar o teu colaborador, inclusive na reação que você tem no momento do erro. Ali é o momento que você encoraja ele. Número 3. Número 4, velocidade. Pessoal, pequenos e médios principalmente, tem uma coisa que é bacana, que eu falei, hoje o pequeno consegue competir com o grande. O que ele vai ter a mais? Velocidade e foco no produto. Mas velocidade, você precisa ser muito mais rápido do que o grande.
Você precisa aprender, você precisa errar, aprender e consertar muito mais rápido. Esse processo precisa funcionar muito mais rápido. Então, velocidade tem que fazer parte dos nossos valores lá na Hands-On e faz parte disso. Aí tem um outro valor que eu acho muito importante e que, de novo, a gente fala pouco disso, que é coragem. Que é curiosidade, já falei de coragem, que é curiosidade. Que é, o cara tem que ser doente por aprender a entender. Mas é que é doente? Você tem muito que querer aprender a entender. E esse é um problema que a gente vive enquanto sociedade. Né? A gente, na verdade, na nossa base, a gente não cresce com essa curiosidade. A gente fica no raso, a gente fica na superfície. A gente não quer ir lá no fundo, entender com profundidade. Eu vou dar um exemplo aqui rápido do nosso CTO, que é o nosso cara de tecnologia, que é o cara que toca o negócio na área de tecnologia. Esse cara é engenheiro de performance do Netflix e também é nosso CTO. É um gênio. Ele foi fazer uma entrevista para contratar um programador para trabalhar com a gente na Hands-On. No começo da entrevista ele chegou, tudo bem? Bom, me conta aí o que você conhece da Hands-On. O cara vira para ele, fala bem a dúzia de palavras e fala, então, mas eu vim mais para te conhecer, vim mais para conhecer a Hands-On. Me conta aí você, falou para o CTO. Ele falou, cara, muito obrigado, você não leu os nossos valores, um abraço. O cara não foi curioso o suficiente. O cara não quis entender que dentro do nosso valor tem curiosidade. Se ele não foi curioso, ele não consegue trabalhar com a gente. Porque esse cara é um cara que vão ter que fazer micromanagement com ele, fazer microgestão, não dá. Não é o perfil de gente que a gente quer no nosso time. E isso quem define? Você, empreendedor. Ou você, líder do teu time. Porque se você não é empreendedor, mas trabalha numa empresa, você é líder daquele time. Como é que você vai fazer para trazer essa cultura para dentro? Colocando os valores. Tá certo? Então eu acho que isso também é uma coisa importante. Eu vou dar um exemplo aqui, agora entrando num outro lado que, enfim, o time falou aqui o seguinte, quando você, impacto social, você perguntou como é que monetiza, a gente não sabe como é que monetiza e tal, que aliás era o problema do Cris aqui e a gente tentou falar sobre isso hoje. Eu não concordo com o Jim. Você, para respirar, não precisa sair monetizando, até porque a empresa que ele citou, que é o WhatsApp, não monetiza. Ficou confuso agora ou eu vou explicar um pouco melhor? Mas é o seguinte, o WhatsApp, o modelo de negócio do WhatsApp era não monetizar. No primeiro dia dos caras, os caras falaram, não vai ter advertising nisso aqui. Os caras foram vendidos, não foi 22 bilhões, foram 26 o valor de fechamento. 26 bilhões de dólares. 60 bilhões de reais, não é 50. Por quê? Não monetizava. E aí? O que explica isso? Eu vou te falar o que explica isso. Não é o modelo de negócio. É o engajamento que ele tem do usuário. Esse cara, o WhatsApp, é o maior fenômeno de usuários do mundo. Quem usa o WhatsApp, quem usa o WhatsApp na sala? Vamos lá, todo mundo. Quantas vezes por dia? Uma vez, 10 vezes, 20 vezes, mais que 20? Mais que 20, vamos lá. Caralho, todo mundo, velho. Você entendeu? Quem pagou o WhatsApp até hoje? Financiadores, investidores. Você entendeu? Ele foi vendido por 26 bilhões. Não é que ele foi dado por dinheiro, foi vendido. Alguém comprou. Quem comprou? Facebook. Comprou 26 bilhões. E como é que ele foi pagando as contas até lá? Com um investidor. E aí, para explicar isso, como é que funciona esse mundo de startup? Você tem um investidor anjo, que é um cara, pessoa física, que quer investir em negócios disruptivos, negócios inovadores, ou até o que a gente chama de copycat, que são startups que trazem modelos consagrados de fora e implementam aqui no nosso país, ou fazem isso ao redor do mundo, são os copycats. Esse investidor anjo é um cara individual que investe o que a gente chama de seed money, que é o primeiro dinheiro que a startup vai ter para se financiar. Esse dinheiro, por exemplo, eu fiz na minha própria empresa e tenho um outro investidor com a gente. A gente vai preparar um negócio para o ano que vem, porque a gente também tem a estratégia de não monetização. Hoje a gente tem 200 mil usuários sem ganhar dinheiro. Pelo contrário, a gente tem que pagar para que ele possa entrar na plataforma e usar.
A gente paga para ele lá. Quando você vai lá e acessa, você consome uma banda. Eu vou lá e pago a Amazon para distribuir essa banda para você. Entendeu? Mas quem vai pagar isso? Um próximo round de investimento, que chama Venture Capital. Venture Capital são empresas, são fundos de investimento, onde várias pessoas investem, elas se tornam um fundo, e esse fundo de investimento investe em capital de risco, investe em empresas de risco. Portanto, Venture Capital é um fundo de investimento de risco. Venture Capital financia o mercado de startup. Falaram aqui de definição de empreendedor. Para mim, a definição de empreendedor é o seguinte: empreendedor, não estou falando de empresário nem homem de negócio. Empreendedor é o cara que sai da sua zona de conforto para correr o risco de criar e construir algo que vale a pena. Se você construir algo que não vale a pena, eu não considero você empreendedor, eu considero você empresário. Essa coisa que o Jimmy estava falando, longevidade, pensar no planeta, o empreendedor tem que fazer isso. O empreendedor, por definição, para mim, ele é um cara que constrói algo que vale a pena, e quando ele pensa em vale a pena, não é para ele, é para toda a cadeia de stakeholders, inclusive o planeta é um stakeholder, tá certo? Então essa é a definição de empreendedor. O que é a startup para mim? É a empresa que vai empreender e que vai ter uma tecnologia para dar escalabilidade para esse empreendimento. Vai empreender no quê? Numa solução. Porque quando você abre um bar, uma padaria, de repente aquilo realmente não é um problema que aquele bairro tem. Você vai lá e compete com mais um. Mas quando você vai montar uma startup, a ideia é que você, de fato, seja a solução para um problema. E que aquele problema possa ganhar escala. E como é que você ganha escala? Através da tecnologia. É o que você vai buscar. Isso é a startup. Essa empresa tem um negócio que chama Venture Capital, que é o ar que a pessoa quer respirar. Tá? Depois até eu quero entender o negócio. Porque, primeiro que eu acho que todo impacto, você falou, é uma empresa de impacto social. Para mim, qualquer empreendedor tem empresa de impacto social. Qualquer empreendedor. O cara montou um negócio, gerou impacto. O WhatsApp não gerou impacto social? Mudou o mundo, porra. Impacto social, isso é impacto social. Social não é você dar as coisas, não é isso? Eu entendi, Ariane. Eu entendi. Ariane, né? Tá bom. Então, assim, só pra ficar claro, eu acho que tem como você buscar o ar que você quer sem o dinheiro estar entrando nesse momento, e você vai ter o quê? Engajamento. Uma vez que você tem engajamento, você tem uma base de usuários consolidada. Aquela base de usuários, é importante você ter uma forma de monetização lá na frente? Talvez sim. Eu até acredito que em 99% dos casos sim. 1% tem muita gente que não entende. Por exemplo, o Twitter nunca entendeu como é que ia ganhar dinheiro. Aliás, não sabe até hoje, mas é uma ferramenta que transforma o mundo. Tá certo? Não ganha dinheiro, mas transforma o mundo. Entendeu? Então, é complicado a gente falar, se não tem como monetizar, não existe negócio. Não concordo. E não concordo porque eu estou vivendo lá. Se eu tivesse ficado 1 ano e meio lá até agora, eu concordaria. Eu tenho 2 vídeos para mostrar, não sei quanto tempo eu tenho ainda. Luiz, quanto tempo tem aqui? Está em casa. Estou em casa, então tá bom. Eu tenho 2 vídeos para mostrar porque eu quero falar o seguinte. Lá no Vale do Silício, a gente criou um negócio que é uma competição de startup. Acabei de falar da definição de startup para você. Essa competição de startup é o seguinte, a gente traz 8 startups, então várias se inscrevem, a gente traz 8 para o palco, elas fazem o pitch. Pitch é você falar da tua empresa durante 90 segundos, 1 minuto e meio, e depois elas têm 4 minutos de perguntas e respostas, onde a gente traz investidores para fazer essas perguntas e respostas. Por quê? Porque a gente quer que esses investidores invistam nessa empresa aqui, tá certo? Nós temos hoje 3 grandes casos de sucesso. Teve empresa que já levantou $1,5 milhão e teve empresa que estourou, está no mundo inteiro, que chama Butterfly. Se vocês pesquisarem aí, teve no Pitch. Vamos lá, mostra o Pitch aqui para mostrar o que é isso. Pode aumentar aí um pouquinho, obrigado. What did you do? What did you say? Did you walk or did you run away? Where are you now? Where have you been? Did you go alone or did you bring a friend? I didn't notice, I noticed you're smiling out of the sun, having fun and feeling free. And I can tell you know how hard this life can be, but you keep on smiling all the years.
Pessoal, caralho, é muito legal. Porque o que acontece, pra falar a verdade? Eu fico puta, emocionado de ver esse vídeo. Primeiro porque assim, eu tenho certeza que tinha gente com muito mais talento do que eu pra estar lá fazendo isso. Certeza, mas muita gente. Ainda mais se a gente pensar em mundo, né? Porque eu tava no Vale do Silício, o coração do mundo lá. Mas ninguém com mais vontade, com mais paixão do que eu tenho pra estar lá. Certeza. Eu tenho hoje, por definição, pessoal, que quando você escolhe alguma coisa que você acredita pra cacete, você vai ter uma puta paixão por aquilo vai ser tua gasolina no dia a dia, ninguém vai fazer melhor que você. Eu tenho tanta confiança nisso, que aconteceu um outro negócio que eu já vou falar, mas antes disso, quero que vocês olhem lá pra trás, tá vendo aquele cara ali? Brunão, olha pra cá, meu. Aquele cara, em junho do ano passado eu liguei pra ele estava aqui no Brasil, a gente trabalha junto faz 10 anos. Falei, cara, é o seguinte, você topa morar no Vale do Silício? Ele falou, amanhã? Aí eu falei, então vambora? Ele falou, vambora. Ele foi pra lá, esse cara hoje tem participação na empresa, pra vocês entenderem o conceito do negócio. Esse cara é meu sócio, tá? Esse cara foi pra lá e a gente sabe quanto difícil foi. A gente sabe quantas pessoas chegaram pra gente e falaram, meu, você é louco. O Brunão chegou pra mim e falou, Rodrigo, vamos sair dessa porra de empreendedorismo, vamos pra área de fashion, vai instalar muito mais. Falou ou não falou, Brunão? O que eu falei pra você? Não! Falei, Brunão, eu sou apaixonado por empreendedorismo e não sei porra nenhuma de fashion. Quando eu for pro mercado fashion, os caras vão olhar e não vão acreditar em mim. Olha como é que eu quero andar, velho. Fashion? Não dá. Ainda meti um tênis que tá style aqui, mas porra. Então não dá, cara. Eu quero no que eu acredito. Vamos nessa? Então vamos sentar o pau. Nós sentamos o pau. E aí o Brunão acreditou. E aí veio o Martin do Netflix, acreditou. Aí veio o Mafra, acreditou. E aí a galera foi acreditando. E hoje o usuário acredita. A Linda Rottenberg que fundou a Endeavor. Todo mundo conhece a Endeavor ou não? A Linda Rottenberg fundou a Endeavor, está lançando livro na Rendzone TV. Do caceta! Mas por quê? Porque ela viu que podia ter gente mais talentosa, mas não ia ter gente tão apaixonada. E aí, pessoal, na segunda edição desse evento, que foi o Pitchet, foi o pessoal lá que eu convidei, de uma empresa chamada LeWeb. LeWeb é o maior evento de inovação da Europa. Os caras chegaram lá para assistir o evento, e eu fui lá, apresentei o evento, fiz o evento, acabou, eles chegaram para mim e falaram, Rodrigo, lembra do negócio que você conversou com a gente ano passado? Eu cheguei para eles no ano passado, em novembro, e falei, cara, eu quero fazer a maior competição de startup do mundo. Vai começar no Vale do Silício, eu quero ir para o mundo inteiro. Isso foi em novembro, talvez outubro. Beleza. Chegou em março, abril. Em abril eles foram para mim. Lembra daquilo que você falou? Lembro. Vamos fazer? Falei, opa, aí eu tenho vantagem. Falei, vamos começar por onde? Alemanha, Suécia, França, Espanha e a final na França em dezembro. Falei, isso em abril. Falei, quando começa? Agosto. Falei, puta, que da hora, velho. Aí, mostra pra mim, por favor, o segundo vídeo, meu. Aí, pessoal, agora no começo, primeira semana de setembro, eu tava lá em Berlim para esse evento aqui, ó. Ó a Rendzone aí, ó. Opa! Me derrubar. Com a camisa da Alemanha ainda, hein? Pessoal, deixa eu repetir isso para vocês, por favor. Eu tenho certeza, pessoal, tem gente mais talentosa do que eu para estar lá, mas não tem gente tão apaixonada. Tenho certeza. Nós fizemos Berlim, nós fizemos Estocolmo, e aí nós fomos para Paris, onde é a sede da companhia. Chegamos em Paris,
o presidente falou, eu quero almoçar com esse cara, esse doido que está apresentando a camisa da Alemanha, a camisa da Suécia, não sei o que, deixa eu almoçar com ele. Foi almoçar comigo e falou, caramba, eu entendi, o que esses caras têm falado pra mim de você. Beleza, eu vou lá pro evento e vou ver. Foi no evento, acabou o evento, ele me chamou, vice-presidente mundial do Carrefour, que é o patrocinador, chamou e falou assim, seguinte, você quer fazer isso aqui o ano que vem? Aí eu falei, mais do que você. Aí eles falaram, se a gente fizer 15 países, tá bom? Eu falei, não. 15 países. Ásia, quero ir para a Ásia. Vamos, Singapura. Quero ir para a Oceania, Austrália, de repente eu surfo, fazer alguma coisa lá. Sydney, vamos embora para Sydney. Europa, 8 países, beleza, vamos fazer. Vamos fazer Estados Unidos, beleza, vamos fazer. Então, vamos prestigiar meu Brasil. Então vamos fazer São Paulo. Vai fazer São Paulo e vai fazer Santiago no Chile. Puta que pariu! Ninguém me empurrou para estar lá, velho. Não foi uma onda que eu surfei e eu falei, vem parar aqui. Não, cara, eu quis estar lá, cara. Simplesmente, e vou falar mais, hein? Imagina que em cada evento desse daqui que eu estou falando, eu falo com 8 startups, 8 empreendedores, e esses 8, para chegar nesses 8, passaram mais de 100. E que nós vamos para a final, já tem mais de 3.000 inscritos em dezembro. Afinal, nós vamos apresentar para 3.500 pessoas, 20 startups no palco. Só que olha só, pessoal, antes de cada evento, um dia antes, eu faço a mentoria de todas essas startups. Sabe o que isso quer dizer? Eu aprendo com todos eles, todos mais inteligentes do que eu. Isso é incrível. Eu não tenho palavra para te falar disso. É incrível. Então, mais do que tudo, eu posso dizer que eu acredito. Eu acho interessante o que o Jimmy falou em relação a você sair daqui indignado hoje. Eu acho que de alguma forma, quando ele falou isso, eu refleti e falei, eu sou um cara indignado? E eu não sei essa definição de indignação, eu fui até no dicionário, falei, deixa eu ver, né? Eu até acho que eu sou. Eu até acho que essa minha motivação de estar crescendo é pela minha indignação. Mas uma coisa que eu acredito pra caralho é o seguinte. Anota lá, por favor. O que vale a pena e o que importa não é como você começa ou como você termina a sua vida, mas sim como você aproveita a sua jornada. Muito obrigado. Se combinar com você, cara, de você vir todo mês pra cá. Que é muito bom. Ó, posso fazer uma propaganda? Meu Twitter, ó, Rodrigo Barros TV, e da Hands-On _TV. Quem tiver Twitter, segue a gente. E do Facebook é tv.hands-on ou rodrigo.barros.750. Senão ninguém segue, meu irmão. Segue aí, me deixa. Vamos seguir. E o Rodrigo ele é muito atencioso, quem quiser fazer perguntas para ele por e-mail, pode fazer uma sabatina com ele. Se não der tempo de perguntar aqui, por e-mail, por Facebook, por WhatsApp. Se ele não passar, eu passo depois, sem ele saber, tá, os contatos dele. Então. Não, o e-mail está aqui, rb@rodrigobarros.com.br rb@rodrigobarros.com.br. E ele responde rápido, viu? 30 segundos no máximo, ele responde e-mail. Rodrigo, a primeira pergunta, você já quebrou, cara? Cara, essa pergunta é muito legal, cara. Eu acho que eu fui sempre meio quebrado. É sério, não é brincadeira. Porque na verdade eu aprendi, mas eu não quero passar isso pra vocês, porque eu acho que isso é meio, eu sempre arrisquei demais, mas demais mesmo, assim, mais do que vocês imaginam. Tinha uma frase que meu avô que tinha bar falava. Posso contar uma história rápida do meu avô? Meu avô tem um prédio na cidade de Guarulhos, que meu avô ele era cobrador de ônibus. Depois de cobrador de ônibus, ele foi ser motorista de táxi e aí ele comprou um bar. Então essa foi sendo a vida dele. E onde ele tinha o bar era um sobrado. Um dia ele chegou pro dono do sobrado e falou assim, eu não lembro o nome dele, mas seu Aurélio. Seu Aurélio, o negócio é o seguinte, o senhor não quer vender esse sobrado aí pra mim, não? Ele falou, vendo, seu Barros, vendo sim. Quanto é que você quer? Vamos falar na época, eu quero R$500. Meu avô virou para ele e falou, então tá bom, então o sobrado é meu. Eu vou te pagar os juros por mês
e aí vou te dando o resto. Então ele pagava os juros e pagava mais 5. Pagava os juros, pagava mais 15. Dependia do mês do bar, ele pagava os juros e o resto. E eu não sei, assim, esse DNA veio pra mim, na verdade. E eu não vou mentir pra você assim, cara. Fazer, por exemplo, a Grazi tá com a gente há 6 anos. A Grazi tá ali sentada, levanta mais, Grazi. Grazi. O que acontece? A Grazi lembra que quando a gente foi fazer o Fórum Empresarial Regional, eu não tinha dinheiro nenhum, cara. Nenhum. Então assim, primeiro programa de televisão, eu comecei assim, ó. Cheguei para um cara, porque minha família é classe média, entendeu? Meu pai, depois meu avô, dono de bar, meu pai virou advogado, negócio legal pra caramba. Mas foi um cara muito mais preocupado com a família do que preocupado com a vida profissional. Então ele não é um cara bem sucedido financeiramente. Ele é o melhor pai do mundo. Duvido que vocês tenham pai melhor que o meu. Mas financeiramente ele é um cara que nunca quis saber muito disso. E eu tive uma outra ambição por jogar bola, conhecer o mundo e tal, não sei o quê. Mas voltando pro meu avô, quando eu comecei o primeiro programa de televisão, eu cheguei para um cara e falei assim, cara, é o seguinte, ele tinha um hotel na cidade. Ele é o dono da Flexform, que é a empresa que hoje eu sou conselheiro, faço parte do conselho de administração. Esse cara, eu cheguei para ele e falei, eu tenho 3 notícias. Primeiro, você é apresentador de televisão. Daí ele começou a rir. Falei, segundo, você vai ser meu primeiro entrevistado. Aí ele já achou até legal. Eu falei, terceiro, você é meu primeiro patrocinador. Aí ele quis chorar, né? Só que assim, eu não sei se eu sou mais louco ou ele é mais louco. Porque ele falou, quanto você precisa? Eu falei o dinheiro, ele fez o cheque. Então, assim eu comecei o programa de televisão. A revista, cara, a gente fez o boneco em folha de sulfite, brother. Folha de sulfite. Eu fiz a revista, o boneco. A gente vendeu 23 páginas, cara. Só no gogó e na folha de sulfite. E aí foi que eu fui produzir. Então eu também tinha sem dinheiro. E o Fórum Empresarial Regional não dava nem fudendo para fazer. Não tinha a menor chance de fazer. Sabe quem eu levei no primeiro evento do Fórum Empresarial? O João Dória Júnior. Sabe quanto ele me cobrou? 25 mil. Eu pedi desconto? Não, eu paguei. De onde eu tirei o dinheiro? Nem lembro, pra falar a verdade. Mas saí atrás de patrocínio, cara. E foi assim que foi começando. E essa empresa começou em 2007, eu vendi em 2010. Eu vim aqui em Ribeirão, nós temos um evento aqui, Rio Preto, Marília, Bauru, todos os botecos a gente conhece, né, Grazi? Daqui da cidade. Meu, a gente fez evento em 10, foram 120 eventos. Não era possível fazer. Hoje, pensando e olhando, tava vindo pra cá, na estrada lá, a gente chegando aqui, eu falei pra Grazi, como é que a gente fez aquilo, velho? Eram 13 caras dentro de um buzinho, que não era um busão, era um buzinho, cara, rodando a cidade inteira. E eu vendi em 2010. E aí, quando eu vendi, eu comprei a faculdade. Eu tinha dinheiro para comprar? Não. Mas eu tinha o primeiro dinheiro. E, cara, eu comprei a faculdade e comprei a mídia eletrônica. Então, eu não sei se eu sou muito. Nesse lado, eu não falo muito. Você vê que eu não falo muito. Porque eu acho que eu sempre fui quebrado. Eu nunca tive grana. Mas hoje eu tenho 5 empresas. Que, se eu vender tudo, eu acho que eu estou um pouco bem. Mas... dá pra ir pra praia. Dá pra ir pra praia, passar uns anos. Mas assim, cara, entendeu? Hoje a gente tem enfim, total aí, se for somar todos os negócios, passa de 500 empregos. Então é um negócio legal, eu me orgulho muito. E pra falar a verdade, agora, por exemplo, comprei a sala de agora, essa rede de restaurantes. Não era hora de comprar. Né? O pai está andando de lado e tal. Mas por que eu comprei? Porque o propósito é do cacete e, meu, é uma puta tendência mundial, velho. Onde eu vivo lá, todo mundo come bem, cara. Os caras comem salada todo dia, até eu como salada. Entendeu? Isso aqui é o shopping. Mas você entendeu? Então, eu não sei, cara, assim, de verdade, eu não sou um cara líquido. Mas eu não sei se eu sou muito parâmetro pra isso, porque eu sou meio retardado. Isso é bom. Não sei, vamos Eu ver. admiro. Mas é isso, entendeu? Então hoje sim, são várias empresas, são vários negócios. Hoje a hands-on, nada, e se for ver, tem um valuation que se a gente resolvesse vender hoje, sabe, não ia precisar trabalhar. Então, acho que é um pouco disso, entendeu? Então, eu acho que eu sou um pouco quebrado mesmo, acho que é por isso que eu estou crescendo. Rodrigo, eu ganhar dinheiro, eu vou ficar com medo. Você vendeu o fórum, né? E às vezes muita gente, alguns empresários ficam apegados no negócio, às vezes perde o time para vender, ou às vezes perde até o tesão de tocar o negócio e não vende. E você desapegou, né? Cara, não é só desapegar, não. Eu vendi o fórum porque eu não tinha mais suficiência de gestão para fazer. Eu não conseguia mais fazer. Ficou muito grande. E aí, quando eu tive a proposta, eu falei, cara, isso aqui é bom.
Porque eu acho que eu ia andar para trás, para falar a verdade. Em vez de crescer, a gente ia diminuir. Porque era bom, mas cara, era sair de casa segunda-feira, voltava na sexta, velho. Sabe? Nem sei como é que eles conseguiram fazer isso comigo. Porque eram 13 pessoas fazendo isso. Não era um negócio assim, se você olhasse, não era viável. Entendeu? E aí a gente teve Banco do Brasil, Brasil Prev, Redicar, Vivo, patrocinando tudo, entendeu? Então, enfim, mas eu acho que eu vendi porque eu percebi que eu não tinha mais capacidade de gestão. Acho que é por isso. E também vi que não ia ser um negócio que escalaria da forma como a educação empreendedora, que é o que eu acredito, a educação empreendedora e a mentalidade empreendedora transforma a sociedade, porque ela vive de comportamento, ela vive de atitude, e estamos na área de alimentação saudável, tudo coisa que eu acredito no propósito. Então é isso que eu estou buscando. Muito bom. Alguma pergunta para o Rodrigo? Você Aqui. pode vir? Pode falar daí mesmo, quer falar? Mais uma dica, a questão de uma ideia, de empreendedorismo aí, de uma empresa, de um serviço que ainda não existe, mas é facilmente copiável. Você acha que seria interessante, Cara, isso existe pra caramba, assim. Tem muito cara no Brasil, por exemplo, o Easy Taxi não foi uma ideia dele. Ele copiou. Agora, se deu bem pra caramba, o cara tá virando, já é um fenômeno no Brasil e tá expandindo, tá indo pro mundo. Então, é bom, entendeu? Eu não sou contra isso. Tem cara que eu não sou nem um pouco contra isso. Aliás, as venture capitals no Brasil estão procurando isso. Por quê? Porque o empreendedor brasileiro... Fala aí, Bruno. É um exemplo do próprio Netflix. Ele é um sistema que pode ser facilmente copiado e que ninguém fez ainda porque eles não têm a tecnologia que eles têm. Exatamente. E o sistema deles é aberto, todo mundo tem acesso. As APIs, você entende isso ou não? As APIs do Netflix são abertas. Então, você consegue saber, se você for programador ou montar um time de programador, você consegue saber o que tem por trás. Claro que eles não te dão o segredinho que é o código de recomendação, que na minha opinião é o melhor código do mundo de recomendação. É melhor que o YouTube, é melhor... Por isso que o nosso CTO é engenheiro de performance do Netflix. Porque eu quero com a Hands-On ter o melhor código de recomendação do mundo. É isso que a gente quer, a gente não almeja outra coisa, é isso que a gente almeja. Então, agora, eu acho que tem muito mercado para copycat e tem muita venture capital no Brasil procurando copycat porque o nosso empreendedor ainda não está pronto para isso. Não seria copycat, é algo que realmente não tem por aí. Então, não, mas então eu não entendi. Você falou que existe fora. Não existe fora. Isso. Não tem no mundo inteiro. É facilmente replicado. Na verdade. Tá, não tem barreira de entrada, entendi. Não tem barreira de entrada. Cara, posso te falar, velho? Isso é muito discutido, é legal essa colocação. Vocês entendem o que ele está dizendo ou não? Tá bom, eu vou. Não, mas a gente não entende, posso explicar em 2 minutos. É assim, ó, ele está dizendo que ele tem uma ideia de construir algo que qualquer outra pessoa com um pouco de dinheiro também construiria. É isso ou não? Todo mundo na mesma página? Eu vou ser sincero. Só para alinhar a expectativa. Aliás, eu não falei de contexto, vou falar depois. Mas assim, ó, para ser sincero, cara, o mundo lá, os caras lá no Vale do Silício, Venture Capital, geralmente não investe quando a barreira de entrada é curta. Não investe. Eu vou ser sincero. Mas aqui, cara, eu acho que ainda está faltando tanta coisa que a barreira de entrada ser curta, se você tiver mais velocidade, tiver mais apaixonado pelo propósito, você vai estar saindo na frente. E aí, assim, posso aproveitar teu exemplo para falar uma outra coisa? A gente tem uma cultura aqui que a gente tem uma ideia e acha que a gente está rico. Tem uma ideia, nossa, uma ideia fodida, mas não vou contar para ninguém, senão alguém vai fazer. Aí é que é o erro. Por que as coisas crescem, pessoal? Anote isso daí, por favor, quem está fazendo a anotação. Conhecimento só enriquece quando é compartilhado. Conhecimento só enriquece quando é compartilhado. Não existe, na minha humilde opinião, a grande ideia. Não existe. A grande ideia, ela é uma ideia que está sempre em construção. Você nunca para a ideia, não, isso aqui é a ideia, acabou. Não. A ideia, você pega uma ideia boa, troca a ideia com outra pessoa que te dá uma ideia melhor, te dá um feedback e você evolui a tua primeira ideia, então ela já vira a segunda versão da primeira ideia, terceira versão, quarta versão, quinta versão. Eu acho que nós estamos na 6ª versão da Hands-On. Entendeu? Então, a grande ideia é construída. Não tem esse cara teve uma grande ideia. Não, a coisa é construída. Eu acho que você pode montar. E aí, pode ser que no meio do caminho você encontre uma barreira.
Pode ser que no meio do caminho você fale, opa, isso aqui vai ser a barreira de entrada. Entendeu? Tipo isso aqui, você acha que isso aqui tem barreira de entrada? Pitch it. Não tem barreira de entrada nenhuma. Nós vamos ser o maior do mundo ano que vem. Aí, quem mais quer fazer? Pode fazer, filho. Não vai fazer melhor que nós, não. Pode fazer. Faz aí. Fica sossegado. Entendeu? Só que o nosso é o melhor, porra. Nós queremos ser o melhor. E se tiver alguém melhor que a gente, melhor ainda. Porque aí nós vamos aprender com ele. Porque hoje não está dando para aprender. Porque não tem ninguém maior que a gente. Então nós estamos aprendendo com o nosso erro. O dia que tiver alguém melhor, nós vamos aprender com aquele cara. Entendeu? Eu faria, assim, de verdade. Porque no meio do caminho você vai encontrar. Se você curtir, né? Se você achar que a solução é do cacete e tal, não sei o quê. Nada é imutável. Obrigado, Rodrigo. Valeu. De nada. Valeu.